A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos, e dando sequência à nossa leitura, meditação no livro de Atos dos Apóstolos, onde estamos no capítulo 15, e vamos meditar hoje dos versículos 23 a 29. Convido os irmãos para que estejam com a sua Bíblia na mão e nós façamos a leitura juntos e também para suas consultas posteriores. Assim está escrito a palavra do Senhor, Atos 15, versículos 23 a 29. E, por intermédio deles, mandaram a seguinte carta: os apóstolos e os irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns saíram de entre nós sem nossa permissão e vos tem constrangido por meio de suas palavras, confundindo-vos a mente, percebeu-nos bem, havendo chegado a um consenso, selecionar alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem em sua palavra o que vos estamos escrevendo, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor, mas encargo além destes preceitos que são necessários. Que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Com base nessa palavra, nós vamos meditar no título: o veredito da salvação é a fé. Seguimos aprendendo com essa passagem do capítulo 15 a necessidade dos apóstolos em pregar o evangelho de forma clara, verdadeira e objetiva. Isto seguindo a ordenança do cabeça da igreja, o Cristo Jesus. Vimos que para isso tiveram até aqui que enfrentar muitas situações, e muitas vamos ver até chegar no final do livro de Atos dos Apóstolos. E entre essas situações, as mais variadas e mais perigosas, que as mais perigosas, que são as várias interpretações e doutrinas criadas através dessas interpretações e que não queriam e tiravam e afastavam as pessoas que precisavam verdadeiramente ser libertos pela verdade. E mesmo muitos, reconhecendo como a verdade, não queriam se desprender das suas obras, das suas doutrinas, porque satisfaziam de alguma forma a si próprio ou a um grupo. O Concílio de Jerusalém, como vimos nos devocionais anteriores, chega a um veredito, e o veredito para que desde lá nós, cristãos, reconhecendo Cristo como Salvador, seguíssemos uma única direção, para também seguirmos um único caminho, seguir a caminhada com Cristo. E é pela fé na sua palavra e na doutrina dos apóstolos, que foram esses libertos, separados, capacitados e outorgados a pregar o evangelho a toda criatura para a salvação de todos que crescem, não por mérito, mas pela graça. Vimos que no texto, Paulo e Barnabé, eles são mencionados como homens que têm colocado suas vidas em risco pelo nome do Senhor Jesus. Então nós temos o nosso sacrifício
como também cristãos. Então, não é pela prática de obras, boas intenções, forjada e camuflada com as outras más intenções, mas sim sendo libertos pela verdade que é a palavra, crendo na palavra como sendo a doutrina de salvação, a regra de salvação, de fé, aliás, e a doutrina dos apóstolos como um caminho para seguir até o dia do Senhor, porque em tudo, em todas as vezes, o nosso Senhor, ele não se colocou como Deus, mas se colocou como o nosso caminho, a nossa salvação para a vida eterna. Com essa palavra, não me deixa dúvida que o veredito para a salvação é único, e não é através de práticas ou obras humanas, dogmáticas, pragmáticas, metódicas de um grupo religioso, de um grupo filosófico ou de uma interpretação que fica muito longe da verdade, mas sim da interpretação de uma só pessoa. Por isso do Concílio de Jerusalém, para tirar essa confusão, para espantar justamente esse espírito de confusão que estava querendo e estava de alguma forma corrompendo os outros irmãos de serem também libertos pela fé, como foram os apóstolos. A partir daí, a doutrina deles se faz presente até hoje, para que a gente não nos deixe enganar. E a doutrina deles é que existe uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus. Não devemos nos deixar levar por tudo que a gente ouve, mas que a gente faça como os bereanos, que a gente vá conferir se é isso mesmo que Deus está falando através da sua palavra. Sendo, acreditamos e chegamos a uma conclusão que só existe um caminho, uma verdade para a gente seguir a vida eterna. E isso tudo só é possível pela fé, porque nós estamos aqui hoje, mais de 2000 anos, falando da mesma questão, discutindo as mesmas questões, colocando os mesmos pontos. Várias, milhares de interpretações novas surgem e outras vão surgindo a cada dia, mas a verdade é uma só, ela é libertadora, ela veio para nos regenerar, para nos purificar e para nos santificar para a salvação, que é a palavra do Senhor através da doutrina dos 12 apóstolos. Pois sem fé, o homem pode ter tudo, conhecer de tudo, viver de tudo, dominar de tudo, mas esse tudo do homem é somente até aonde pode ele alcançar. E a gente só alcança a salvação através desta palavra, através da fé, porque muito eu posso fazer, mas se eu não crer, se eu não acreditar na volta daquele que veio, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e virá para buscar a sua igreja, como nos prometeu durante todo o seu ministério, em vão vigia a sentinela do nosso coração, em vão é a nossa fé. Pois sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus, e Deus só se agrada daqueles que obedecem a sua palavra, pois a fé vem do ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos seguir certos de que o veredito já foi dado, e a palavra está aí à nossa disposição. Não busquemos interpretações novas, mas que a gente consiga ter a humildade de reconhecer que nós precisamos de salvação, e a salvação está em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o seu evangelho, e o seu evangelho foi pregado e está sendo pregado até hoje pela doutrina dos apóstolos, ao qual ele escolheu, capacitou e outorgou. Recebe essa palavra no seu coração, e o veredito foi dado.
É pela fé que nós vamos conseguir a salvação. Receba essa palavra em nome de Jesus.